Olá, meninos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para a gente estar falando, explanando o nosso conteúdo do terceiro bimestre. Eu coloquei para vocês lá na ementa, que nós íamos estar falando sobre a questão do transporte, telecomunicações e também a indústria, A indústria, ela pertence ao setor secundário da economia e são questões interligadas, Tanto falar de transporte como comunicação como indústria, porque hoje tudo que nós consumimos, tudo que nós temos, ele parte de um processo industrial. Então, até a nossa alimentação, ela passa por um processo industrial. Então, os setores acabam sendo interligados, Então, nós temos aqui a industrialização brasileira. Eu já falei para vocês no segundo bimestre sobre o processo de industrialização. O Brasil é considerado como uma industrialização tardíaca. Por quê? Porque o Brasil ele levou um tempo, principalmente na época de Getúlio Vargas, que o Brasil vai ter um parque industrial, quando começa em São Paulo a desenvolver um parque industrial. E com isso, consequentemente, uma série de fatores que vai mudar o espaço geográfico do Brasil. Então, nós estudamos a economia porque ela atua diretamente na atuação da mudança do espaço geográfico brasileiro. Então, as atividades industriais, ela foi o principal motivo da transformação do espaço geográfico, não só brasileiro como mundial, Os produtos precisam de matéria-prima e essa matéria-prima ela é retirada da natureza. Então, quando se retira essa matéria-prima, há uma modificação no espaço geográfico, Então, nós temos também produção de bens. Então, os tipos de produção que é feito nas indústrias. Então, produção de bens duráveis, não duráveis e intermediários. Eu coloquei um exemplo aí dos bens intermediários, que são autopeças para montadoras. Então, no Brasil existem vários tipos de industrialização. Nós temos a industrialização de bens duráveis, como, por exemplo, automóveis, não duráveis, como roupas, como alimentos, e intermediário, como peças. Então, essa produção feita no Brasil, ela se concentra principalmente no polo industrial ou nos polos industriais, de São Paulo e do Sudeste. Eu coloquei esse mapa aí do Brasil para vocês darem uma observada, que em todo o nosso território brasileiro existe áreas industriais, Existe áreas, existe tipo de indústria, não é uma coisa que acontece só no Sudeste. Mas se a gente for observar a proporção de números de empresa, nós vamos observar que São Paulo é onde se tem a maior concentração. São Paulo é considerado como a grande megalópolis, a grande cidade. Eu não coloquei na ementa, mas nós vamos estar falando um pouquinho sobre São Paulo mais na frente, enquanto o que vem a ser cidades, megalópolis, megacidades, qual é esse contexto? Por que São Paulo entra nesse contexto? Pelo fato da influência de grandes indústrias estarem no seu parque, vamos dizer assim, num parque industrial localizado no Sudeste. Então, nós temos aí São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Vocês podem observar que Minas Gerais também tem uma proporção, ou seja, não só no Sudeste e no Sul, Da década de 80 para cá, começou-se a expandir para outros estados também o tipo de indústria no Brasil, Então, alguns estados começaram a favorecer para que as indústrias se instalassem em seus locais, Então, alguns favorecimentos de impostos, diminuição de impostos, para se tornar atrativo para as indústrias, Para ser formados chamados parques industriais. Então, nós também temos no Brasil a chamada Zona Franca de Manaus, que é onde é produzidos os produtos eletrônicos, Então, é produzido em grande escala na Zona Franca de Manaus. Então, eu gostaria que vocês observassem o mapa e vocês vão observar que a concentração
de indústria e atividades industriais está no Sudeste e no Sul. Produção de bens. Como eu falei, a indústria brasileira, ela se divide em várias formas, mas aqui eu coloquei principalmente a indústria extrativista e a indústria de transformação. Hoje nós vamos focar nessas duas, né? Por quê? A indústria extrativista é a indústria de peso, é a indústria de base, né? Então é dela que se tira a mineração, os vegetais e animais, ou seja, é através da indústria extrativista que se tem a base, né, para os outros tipos de produtos, outros tipos de construção de bens. Então é a chamada indústria de base, tá? É a indústria extrativista, onde minerais, por exemplo, siderúrgicas, né? Nós temos muitas siderúrgicas, nós temos exploração de minério, de ferro, vegetais, nós temos exploração aí do carvão vegetal, também das chamado agronegócio, né? Agroindústria, né? E também nós temos a indústria extrativista animal, que é na questão da pecuária. Então, sempre essa tipo de industrialização, ela está ligada diretamente no setor primário. E a indústria de transformação, ela vai estar ligada no setor secundário, claro, né, que já pertencente ao setor terciário. Por quê? A produção de bens, ela vai depender do transporte, que é a chamada logística, né, até chegar ao consumidor. Então, nós temos a indústria de transformação, que ela vai produzir bens, né, que vai chegar direto ao seu consumidor, que vai poder ser bens duráveis ou não duráveis, né? Coloquei até um desenhozinho aí da internet, aonde mostra a questão das indústrias até chegar ao consumidor. Polos industriais. Eu coloquei polos industriais por quê? Porque hoje nós temos a Zona Franca de Manaus. Observem aí do lado, né, a questão da desconcentração espacial da indústria. Por exemplo, nós tivemos um fenômeno chamado êxodo rural. O êxodo rural foi porque as pessoas saíam do campo e iam para a cidade em busca de novos empregos. E isso principalmente pelo advento da industrialização na região sul e sudeste. Então, muitas pessoas saíam do norte, do nordeste e iam para o sul e sudeste em busca de trabalhos, de novas oportunidades, principalmente nas indústrias. Da década de 70, 80 para cá, isso vem mudando. Por quê? Porque nós temos hoje a questão da indústria de tecnologia, né? Que é a chamada revolução tecnológica, que nós passamos em todo o mundo. Então, o Brasil também formou-se a chamada Zona Franca de Manaus. Então, observe as setinhas aí, que vocês vão observar que muitas indústrias também se localizam hoje, né, na chamada no Nordeste, né, e no Norte. Né? No Nordeste, nós temos essa áreazinha aí, que é um chamado polo industrial, né, do Nordeste. Então, vamos lá. As indústrias de bens intermediários caracterizam-se pelo fornecimento dos produtos beneficiados. Elas produzem máquinas e equipamentos que são utilizados nos diversos segmentos da indústria de bens e de consumo. Como eu coloquei lá no primeiro, nós temos a indústria também intermediária, que são aquelas que são produzidas, né, peças, componentes para fornecerem outros tipos para favorecer outros tipos de produção. A indústria de bens de consumo tem sua produção direcionada diretamente para o mercado consumidor, ou seja, para a população em geral. Então, quando se tem aquela produção de bens duráveis e não duráveis, é diretamente para a nossa população ou até mesmo para a exportação também. Também ocorre a divisão desses tipos de indústria conforme a sua atuação no mercado. Então, nós temos a divisão de bens duráveis, que pode ser automobilísticas, móveis, comerciais, materiais elétricos, eletrônicos, como eu falei aqui sobre a questão da Zona Franca de Manaus, né? Que é onde são produzidos
Hoje, televisão, computadores, vocês podem pegar o notebook, televisão, o celular de vocês, que vocês vão observar lá na legenda que ele foi produzido no Brasil, mas com peças que vêm de fora. Por exemplo, nós temos celular da Samsung, chega as peças de fora e é montado aqui no Brasil. Então, isso nós temos essa produção que é feita através da Zona Franca de Manaus. E também tem os bens não duráveis, que é a parte alimentícia, né? Têxtil, de vestiário, remédios, cosméticos e etc. Então, no Brasil, existem esses polos industriais, né? Observem aí no mapa de vocês, que vocês vão ver que existem esses polos industriais. E no Nordeste fica localizado na chamada Zona da Mata. Essa Zona da Mata é a partezinha costeira, né? Que tem uma boa localização para desenvolvimento de indústria, ou o chamado Parque Industrial no Nordeste. Bem, eu vou deixar para vocês lá atividades, também no GR8. Vocês podem estar acompanhando na página também a leitura, né, para completar, da página 94 a 96, que é o capítulo 8, que vai falar sobre industrialização, vai falar sobre tecnologia, sobre comunicação, sobre transporte, mas o principal sobre a industrialização vai estar na página 94 a 96. Então, vocês busquem lá para poder vocês estarem completando a leitura de vocês, ok? Então, vamos lá. Como sempre, deixo aqui para vocês uma mensagem, né? Essa mensagem para vocês estarem refletindo sobre a vida de vocês, sobre o momento que estamos passando, mas nós temos que também alavancar nossos horizontes, né? Nossa vida, né? Puxar para frente. Então, vamos lá. Vamos inventar o amanhã, no lugar de se preocupar com o que aconteceu ontem. Então, nós temos que estar sempre buscando, isso impulsiona a evolução humana, né? Então, vamos inventar o amanhã, no lugar de preocupar com o que aconteceu ontem. Deixo aqui meu forte abraço, um beijo para vocês e até a próxima.